Agora, galera, a gente vai estar falando sobre as distribuições discretas, tá? Primeira delas, distribuição de Bernoulli. A distribuição de Bernoulli, ela é um experimento aleatório, tá? Uma ação cujo resultado não pode ser previsto, com dois resultados possíveis: fracasso ou sucesso. Então, a gente vai ter a probabilidade de fracasso 1 menos P e probabilidade de sucesso P. Um exemplo aqui para a gente trabalhar. Por exemplo, eu estou testando lá as peças defeituosas, tá? E eu quero encontrar a peça defeituosa. Esse é o meu sucesso, tá? Achar a peça defeituosa é o sucesso. Se ocorrer uma peça defeituosa, eu vou falar que é o meu sucesso. Então, eu vou falar que a probabilidade de acontecer uma peça defeituosa é 1. E a probabilidade de não acontecer é 0. Então, ela tem dois resultados possíveis: 1 ou 0, tá? E a fórmula é dada por P elevado a x vezes 1 menos P elevado a 1 menos x. P é a probabilidade de sucesso, tá? X é o número de sucessos que eu tiver. 1 menos P é o meu fracasso, que a gente pode chamar de Q também, tá? E aqui, a minha variável está definida para x igual a 1 e 0. 0 ou 1, tá? E a gente sabe que toda probabilidade gira entre 0 e 1, certo? Dizemos que x segue uma Bernoulli P. Isso aqui significa segue, tá? É uma notação que a gente usa. X segue uma distribuição Bernoulli P. E o P é a probabilidade de sucesso, tá? Aqui, e o valor esperado da Bernoulli? P. Variância da Bernoulli? P que multiplica com menos P, tá? A gente vai ver que a distribuição Bernoulli é um caso particular da distribuição binomial que a gente vai estar vendo no próximo slide. E a gente vai tirar o valor esperado pela binomial, que vai ser bem mais fácil, tá? A gente só vai precisar saber de uma e a gente vai tirar da outra. Distribuição binomial. A distribuição binomial ela representa N realizações independentes de experimentos de Bernoulli, com a mesma probabilidade de sucesso. Então, um exemplo de distribuição binomial, a gente vai estar testando peças defeituosas até encontrar o meu sucesso. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu quero 2 sucessos, tá? Em 5 tentativas. Eu vou testar 5 vezes aqui. Eu tenho, então, meu n igual a 5 e eu quero meu x igual a 2, que no caso é o número de sucessos, tá? Eu vou testar, aí eu posso testar aqui. Pode dar defeituoso na primeira, não defeituoso na segunda, defeituoso na primeira. E o resto vai ser não defeituoso, tá? Porque eu só quero que ocorra dois sucessos, que no caso é o defeituoso. Aí eu posso testar também. Aí eu encontro na primeira defeituoso, aí na segunda eu já acho defeituoso e o resto, por conseguinte, vai ter que ser não defeituoso. E assim eu vou testando todas as possibilidades, tá? Isso aqui, na verdade, é o que está contemplado aqui. É uma combinação de nx a x. Por que é combinação? Porque se defeituoso e não defeituoso é a mesma coisa que não defeituoso e defeituoso. Correto? Então é que nem dupla de tênis. Guga e Nadal não é diferente de Nadal e Guga. Então a gente usa combinação, tá? É a combinação de nx a x. Aí aqui, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. A gente tem que a probabilidade de sucesso, ó, aqui no caso, probabilidade de D é p, certo? E aqui, probabilidade de fracasso é 1 menos p. Então, ó, se a gente contar aqui, ó, a gente teve 2 sucessos, certo? Então, ó, como eles são independentes, eu posso multiplicar. Lembra que a interseção entre os eventos independentes, eu posso multiplicar as probabilidades? Então vai ficar P ao quadrado, e aqui tem 3 vezes o não defeituoso. Então vai ficar 1 menos P elevado a 3. Se vocês repararem o seguinte, o x
é o número de sucessos que eu tô querendo, que eu vou achar aqui, ó, número de sucessos, e 1 menos P vai estar elevado a N menos X. Quem é N aqui? O N não é 5? 5 menos a quantidade de sucessos é o quê? Eu quero 2 sucessos. 2. Então é 3. Então isso aqui é P ao quadrado, 1 menos P ao cubo. E faltou a combinação aqui, porque pode acontecer defeituoso na primeira, defeituoso na terceira. Pode acontecer defeituoso na primeira ou na segunda. Então a gente tem que contemplar todas as combinações possíveis. Então vai ficar aqui nx a x, que no caso aqui é 5. Aqui vai ficar 5, 2 a 2. Entendeu de onde saiu essa fórmula aqui? A fórmula é feia, mas vocês não precisam decorar a fórmula. Dá para vocês deduzirem dessa fórmula aqui que eu fiz, tá? Então, ó, para quem gosta de fórmula, ó, combinação de nx a x, p elevado a x, onde p é a probabilidade de sucesso, 1 menos p é a probabilidade de fracasso, n menos x, n é a quantidade de tentativas e x é a quantidade de sucessos. O x ele vai variar de 0 a n, que n é o número de tentativas, tá? Vai até o número de tentativas que você quiser. E aqui, x segue uma binomial NP. N é o número de tentativas e P é a probabilidade de sucesso. E o valor esperado da binomial, como é que é? NP. E o variância? NPQ. Agora, a gente pode pensar o seguinte, como é que a gente faz... Eu não te falei, ó... A binomial, a Bernoulli é um caso específico de binomial onde o n é igual a 1, tá? Se a gente fizer aqui, ó, vem cá comigo, ó. Se a gente fizer aqui, esse termo aqui vai sumir, vai ficar P, 1 menos P, aqui vai ficar 1 menos X. A gente viu exatamente a fórmula da Bernoulli, tá? A gente chegou na fórmula da Bernoulli através da binomial. E aqui? Vai ser o quê? O n igual a 1. Então, o valor esperado da Bernoulli vai ser o quê? P. Se substituir o n igual a 1 na variância, vai ficar o quê? PQ. Tá? Então, a gente pode chegar através da fórmula da binomial tanto na fórmula da Bernoulli quanto o valor esperado e variância. Ok? Só acrescentando aqui as questões de Bernoulli. Como é que eu vou identificar que é Bernoulli? A gente vai estar tratando de eventos independentes, tá? Por quê? Porque eu vou ter a minha probabilidade constante, tá? Ao longo do tempo. Então eu vou ter que ter eventos independentes, tá? E um outro ponto-chave para você saber que é binomial, a gente pode fazer uma amostra aleatória com reposição. Por quê? Qual é a diferença entre uma amostra aleatória sem reposição e uma amostra aleatória com reposição? O que acontece? A amostra aleatória você vai fazer o seguinte, é como se você tivesse, vamos dizer, tem várias pessoas lá e você quer selecionar uma pessoa, certo? Então, você vai colocar no saco o nome dessas pessoas e vai tirar o primeiro nome. Tá? A amostra aleatória com reposição, ela vai ocorrer se você repor o nome dessa pessoa. Você tirou o nome dela e colocou de volta, para sortear o segundo, certo? Então, você está fazendo com reposição. Agora, se você retirou o nome dessa pessoa e não colocou de volta, você não repôs, então você está trabalhando com uma amostra sem reposição. O que isso vai acarretar? Como eu estou mudando o meu espaço amostral, os meus eventos eles não vão ser mais independentes, eles vão ser dependentes, tá? Então a gente vai estar trabalhando com outra distribuição que a gente vai ver lá na frente, que é a hipergeométrica, mas aqui a gente vai ficar nessa aqui. A gente vai ver um pouco, ainda nessa aula, um pouco mais à frente, tá? E, então, palavras-chave: independentes, eventos independentes e amostragem aleatória com reposição, tá? Amostragem... Já desconfia já que vai ser binomial. Legal?
Então, galera, a gente vai estar fazendo um exemplo aí de binomial no próximo bloco, tá? Vai dar uma esparecida, tá? Beber uma água, ir no banheiro e volta aqui com a gente para resolver a questão de binomial aí. Vamos lá. Então, galera, vamos lá para o nosso exemplo de binomial. Considere um exame de múltipla escolha com 20 questões. 5 alternativas para cada pergunta. Caso o aluno não estude e chute todas as respostas, qual a probabilidade de acertar 30% da prova? E qual o seu número esperado de acertos? Então, a gente vai ver o seguinte, galera. Essa questão aqui, você pode pensar o seguinte. Tem 20 questões numa prova, tá? Você não estudou nada para a prova. Cada questão tem 5 alternativas, certo? 5 alternativas. Então, qual a probabilidade de você acertar uma questão, dado que você não estudou nada, tá? Você não estudou nada. Qual a probabilidade de você acertar a questão? É 1/5, certo? 0,2. Então, a gente tem que a probabilidade de acertar é 0,2. Só que você vai lá para... E a probabilidade de você não acertar? Zero 0,8, certo? O que acontece? Você vai para a segunda questão. Na segunda questão, dado que você já fez a primeira questão, a tua probabilidade vai mudar de você acertar ou errar a questão? Não, né, galera? E a terceira? Vai mudar porque você fez a segunda ou a primeira? Teoricamente não, certo? Então, eu estou vendo que eu estou fazendo eventos Bernoulli, por quê? Porque eu posso acertar ou não, certo? Então, é um experimento Bernoulli, certo? É fracasso ou sucesso. Meu sucesso é acertar, o meu fracasso é errar, certo? Eu estou errando ou acertando na primeira questão, estou errando ou acertando na segunda questão. E assim por diante, eu tenho 20 questões. Então, eu tenho vários experimentos Bernoulli acontecendo. E como a gente viu, as probabilidades não mudam ao longo do tempo. Então, a gente está vendo que os eventos são independentes, tá? A probabilidade de eu acertar a segunda questão não depende de eu acertar a primeira, ok? Então, a gente está vendo que a probabilidade está constante ao longo do tempo, que é 0,2, certo? Então, ele quer acertar 30% da prova. 30% de 20 é quanto, pessoal? É 6, não é isso? É 6. Então, ele precisa... O nosso sucesso vai ser o quê? Acertar 6 questões, tá? Então, a combinação de... Como é que era a fórmula da binomial? P de x igual a x é igual nx a x, p elevado a x, q elevado a n menos x. Lembra? Aqui, o n é a quantidade de questões, tá? Ou seja, a quantidade de tentativas. O x é a quantidade de sucesso, ou seja, quantos acertos eu preciso, tá? E aqui, a probabilidade de sucesso é eu acertar a questão, 0,2. 0,2 elevado a 6, por quê? X é 6 e n menos x é quanto? 14, que é o quê? 20 menos 6, que é 14, tá? Aí se você fizer cálculo aí, dá 10,9%, beleza? E qual o número esperado de acertos? Ou seja, ele está perguntando qual o valor esperado da minha binomial. Qual o valor esperado da minha binomial? Lembra? NP. Número de questões vezes a probabilidade de sucesso. 20 vezes 0,2 dá o quê? 4 acertos. Legal? Agora, galera, a gente vai estar falando da distribuição de Poisson, tá? Ela também é uma distribuição discreta, tá? E ela representa o número de ocorrências de um evento em um intervalo correspondente. Quando a gente estiver falando de Poisson, galera, a gente vai estar pensando no seguinte: número de chegadas de pessoas em fila, tá? Número de carros passando numa ponte, tá? Na ponte Rio-Niterói, por exemplo, tá? Sempre assim, número de chamadas telefônicas que uma central recebe, tá? Então, a gente vai estar trabalhando com taxa, tá?
vai chegar tantas pessoas em quantos minutos, em tantas horas. Vai chegar tantas chamadas em quantos minutos, em quantas horas, tá? Então a gente vai estar trabalhando com isso. Então a fórmula é um pouco feinha, tá? Ela é o quê? A probabilidade de x igual a x é igual a lambda elevado a x é elevado a menos lambda sobre x fatorial. Aqui, o lambda é a média da Poisson, tá? Nosso valor esperado. O x é a quantidade de sucessos que eu quero que ocorra. O E é a exponencial mesmo, tá? E aqui, ó, a variância da Poisson é lambda também. Um caso curioso aqui, interessante, é que se perguntarem em prova para vocês, qual é a única distribuição em que o valor esperado é igual à variância? Você vai falar que é a Poisson. Ela é a única distribuição cujo valor esperado é igual à variância, tá? E o nosso x ele vai estar entre 0 e infinito, né? Pode chegar a tanto 0 pessoas quanto infinitas pessoas numa fila, tá? E o lambda é sempre maior do que 0, tá? A gente vai estar fazendo exemplos aí de Poisson também. Em questões de concurso, tá? Exemplo de Poisson. O número de acidentes que acontecem na ponte Rio-Niterói segue uma distribuição de Poisson. Aqui, precisava falar que segue uma distribuição de Poisson? Não, por quê? Porque é o número de acidentes que acontecem na ponte Rio-Niterói em determinado tempo, certo? Aqui, média, 3 por hora. Então, o lambda, o nosso lambda é 3 por hora. Em média, 3 por hora, tá? Então, ó, calcule a probabilidade de 2 acidentes em 1 hora. Aqui, a gente tem que o lambda é 3 para 1 hora, certo? Ele está querendo em 1 hora também, não é? Então, precisa fazer alguma coisa? Precisa fazer a regra de 3? Não, né? Porque está na mesma unidade, certo? Se tivesse em unidade diferente, você fazia uma regra de 3 e acharia um novo lambda, tá? Aí aqui, ele quer que 2 acidentes em 1 hora. Então ele quer a probabilidade de x igual a 2. Tá? Aí vamos substituir na fórmula. Quem é a fórmula? Probabilidade de x igual a x é igual a lambda elevado a x é elevado a menos lambda sobre x fatorial. Aqui, o x é quem? 2. Tá? X é 2. Vou botar 2 aqui no x e 2 aqui embaixo. 2 fatorial aqui embaixo. O lambda é 3, que a gente viu, porque não precisa mudar, porque está na mesma unidade de medida, certo? Hora, aqui. O E é exponencial, tá? E aqui vai ser o nosso lambda também, que é 3. Aí vai ficar 3 ao quadrado é elevado a menos 3 sobre 2 fatorial. Fazendo a continha, dá 4,5 vezes E elevado a menos 3. Se a gente fizer a conta aí da exponencial, vai ficar 22,404%. Geralmente vem na questão a exponencial, para você poder substituir e achar o valor. Ou eles deixam em função da exponencial mesmo, tá? Então, ó, calcule a probabilidade de pelo menos 2 acidentes em 2 horas. Aqui ele já está falando em 2 horas. Ó. A gente tem o lambda é 3 para 1 hora. Em 2 horas, quem vai ser o nosso novo lambda? Vou chamar aqui de lambda 2, por exemplo. Vai ser o quê? Se aqui eu multipliquei por 2, o que eu faço aqui também? Multiplico por 2. Vai ser o quê? Nosso lambda é 6 agora, tá? Portanto, o nosso novo lambda é 6, ok? E ele quer, ó, pelo menos 2 acidentes em 2 horas. O que é pelo menos 2, galera? Pelo menos 2. É 2 ou mais, certo? 2, 3, infinito, certo? Só que, quais são os valores possíveis que a minha variável aleatória pode assumir? Pode ser 0, 1, 2, 3, infinito, certo? Aqui é interessante a gente trabalhar com o quê? Com evento complementar, certo? Por quê? Porque se eu fizer aqui 1 menos a probabilidade de x igual a 0
mais a probabilidade de x igual a 1, eu vou estar achando essa partezinha aqui, complementar, certo? Por quê? Porque se eu somar todas as probabilidades, lembra quando eu somo meu espaço amostral todo, dá 1? Se eu pegar 1 menos essa partezinha aqui, eu vou achar essa aqui, certo? Isso aqui tudo soma 1, certo? Probabilidade. Então, ó, vai ficar 1 menos a probabilidade de x igual a 0, mais a probabilidade de x igual a 1, correto? Então, foi aqui, fiz aqui para vocês, ó, probabilidade de x maior ou igual a 2. Vai ficar 1 menos p de x igual a 0, mais p de x igual a 1. Aí aqui, 1 menos, aí só substituir, né? Vai ficar, o lambda agora é 6, 6 elevado a 0, a quantidade de sucesso é 0 agora, é elevado a menos 6 sobre 0 fatorial. 0 fatorial é 1 por definição, tá? Mas, substituindo agora em 1 aqui, vai ficar 6 elevado a 1 é elevado a menos 6 sobre 1 fatorial. Aí aqui, a gente pode colocar em evidência, vai ficar é elevado a menos 6, 1 mais 6, 1 menos 7 é elevado a menos 6, se a gente fizer a continha aí, 98,26%, tá? Bem tranquilinho. Agora, galera, a gente vai estar falando da distribuição hipergeométrica, tá? A distribuição hipergeométrica a gente vai trabalhar quando a gente fizer uma amostragem sem reposição, tá? Ou seja, quando a gente está trabalhando com a amostragem sem reposição, as nossas extrações ficam dependentes, tá? Então a probabilidade ela vai mudar ao longo do tempo. Lembra que eu falei para vocês na binomial? Qual era... Fazer um paralelo aqui com a binomial. Ó. Binomial, quais eram as palavras-chave da binomial? Era com reposição e independente. Já a hipergeométrica, vou botar aqui hiper. Hipergeométrica. Palavra-chave. Sem reposição. E dependente, tá? Por quê? Porque com isso, eu vou ter que as probabilidades elas não vão ser constantes. Tá? Opa, depende não, dependente. Dependente. E a fórmula? A fórmula é esse monstrinho feio aqui, tá? Combinação de Rx a x, e não menos R, N menos X, sobre e não N, tá? Combinação de e não N. X segue uma hipergeométrica e não Rn. Aqui a gente vai destrinchar a fórmula, mas eu vou ensinar um jeito de fazer que... Na verdade, a gente está muito acostumado com a hipergeométrica, tá? A hipergeométrica nada mais é do que a combinação que a gente está acostumado a fazer lá desde o ensino médio, tá? Ela está disfarçada nesse monstrinho aqui, mas a gente já tem contato com ela há muito tempo. Aqui. O nosso denominador é o número total de amostras de tamanho n que podemos obter na população. Aqui, combinação de Rx a x, combinação de n menos R, n menos x. Número de formas de extrair x sucessos, dentre R possíveis, e n menos x fracassos, dentre n menos R possíveis. Não, fica tranquilo que a gente vai ver exemplo e vai ficar tranquilíssimo, tá? Agora, o valor esperado e a variância são... o valor esperado é tranquilo, é nr sobre não, tá? Esperança de x vai ser nr sobre não. Agora, a variância é esse monstro aqui. É difícil de gravar, eu sei, mas coloca aí na parede do teu banheiro. Quando tu for tomar banho, plastifica pra não estragar, né? Concurseiro é assim, tem que dar um jeito, né? Tem que botar, acordar olhando para aquilo. Então, ó, mais um para vocês aí. Não adianta só decorar aquelas coisas lá de constitucional, não. Tem que decorar aqui também, ó. Variância. Eninho, R sobre não, vezes 1 menos R sobre não,
vezes E não menos N sobre E não menos 1, tá? Então, é isso. Tem que saber essas fórmulas aí, tá? Essa aqui cai muito pouco, tá? Graças a Deus. Sorte nossa, né? Então, vamos fazer uma questãozinha aqui. FCC 2015, tá? Recente. Cefaz Piauí. Um estudo mostra que 20% de todos os candidatos que estão prestando determinado concurso público possuem doutorado em determinada área de conhecimento. Selecionando seu acaso e com reposição... Opa! Olha a palavrinha aí. Com reposição. Palavrinha-chave do quê? Binomial, né, galera? Então, vamos ver se é binomial mesmo. Selecionando-se com reposição 4 desses candidatos, a probabilidade de que exatamente 2 possuam doutorado é igual a... Então, a gente pode... Vamos esquematizar aqui primeiro, ó. Ele está falando que aqui, um estudo mostra que 20% de todos os candidatos estão prestando determinado concurso e possuem... 20% de todos os candidatos que estão prestando determinado concurso públicos possuem doutorado em determinada área de conhecimento. Então a gente pode pensar aqui, qual é a nossa variável aleatória aqui? Possui doutorado ou não possui doutorado, certo? Se ele está falando que a probabilidade de possuir doutorado é 0,20, é 0,2 aqui, é 20%, 0,2, quem é a probabilidade de não possuir doutorado? 0,8. Então, ou eu possuo doutorado ou não possuo doutorado. O que isso lembra? Lembra Bernoulli. Mas eu tenho quantos candidatos? Eu tenho mais do que um. Então eu vou ter binomial, certo? Que não são N realizações independentes. Ele está falando aqui, ó, extração com reposição. Eu estou colocando lá os candidatos, estou extraindo e estou repondo de volta, certo? Eu estou repondo o candidato que eu tirei. Então, a minha probabilidade vai ser constante, porque eu não estou modificando o meu espaço amostral. Então, eu estou trabalhando aqui com binomial. Então, ó, a gente tem aqui que o meu x vai seguir uma binomial NP, certo? Só que o N é quem? O N é a quantidade de tentativas aqui, ó. Eu vou extrair 4, certo? Então, ó, N igual a 4. E a probabilidade de sucesso? 0,2. Tá? Então, a gente vai ter o seguinte aqui. Como é que é a fórmula da binomial? Probabilidade de x1 igual a x é igual nx a x, p elevado a x, q elevado a n menos x. Substituindo. Então, isso aqui, ó, vai ser o quê? Ele quer o quê? Ó? Selecione seu acaso com reposição a probabilidade de que exatamente 2 possuam doutorado. Então, ele quer o quê? A probabilidade de x igual a 2, não é isso? Então, o x é 2, ó. Vou substituir o x é 2 e o n é quanto? O n é 4. Vai ser combinação de 4, 2 a 2, vezes. Quem é a probabilidade de sucesso? 0,2. X é quem? 2 sucessos. Que é a probabilidade de fracasso? 0,8. Não possui doutorado. Elevado ao quê? N menos x. N é quem? 4. X é quem? 2. 4 menos 2, 2. Legal? Isso aqui é igual ao quê? Combinação de 4, 2 a 2. 2 em cima, 2 embaixo. 4 vezes 3, 2 vezes 1. Aqui a gente pode... O que é 0,2? 2 sobre 10. Eliminar a vírgula, não é isso? Para facilitar a conta. Ao quadrado vezes 0,8 é o quê? 8 sobre 10 ao quadrado. Tá? Aqui, o que a gente pode cortar aqui? 2 com 4 vai dar 2. 3 vezes 2 vai dar 6. Vezes 4 vezes 8 ao quadrado, 64. Então vai ficar aqui embaixo o quê?